Olá, bom dia a todos. Bom dia, Sejam Vera. Tudo bem-vindos. bem? Bom Tudo dia, bem, João Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, bom dia. Marcelo, Bem-vindos. Gilberto. bom dia. Bom dia a todos. Em nome da nossa presidente, Cláudia Romano, eu saúdo a todos aqui e agradeço a presença. Esse nosso encontro com o jurídico, no formato dos encontros do SEMERGE, não é uma live extensa, né? O nosso objetivo aqui é abordar de uma forma mais direta a decisão do STF sobre a DPF 1058, que saiu agora. Nós acompanhamos durante muito tempo, né, a ação que foi movida aí pela Abraf, e houve um movimento grande, as pessoas às vezes nem têm conhecimento, mas por parte do setor das instituições de ensino superior, que procuraram defender muito fortemente para mudar, né, o que vinha acontecendo em relação à decisão que foi dada antes. E conseguimos uma vitória, no meu entender. Mas quem vai abordar isso aqui melhor é o nosso corpo jurídico, a quem eu quero agradecer muito, a presença da consultoria jurídica do SEMERGE, que é a COVAC, Sociedade de Advogados, através aqui desse timaço que a gente tem conosco hoje, o Gilberto, o Júnior, João Paulo, a nossa querida Márcia, que é conhecida aí de todos. Então, eu não vou me demorar aqui, só quero mais uma vez agradecer, pedir que as perguntas sejam feitas pelo chat, para a gente não interromper, né? E que deixem os seus microfones desligados, para não atrapalhar aí a nossa dinâmica. Mais uma coisa, nosso encontro está sendo gravado, e nós vamos disponibilizar depois pelo YouTube. Então, as pessoas que permanecerem nessa sala concordam, assim, com a utilização de imagem e voz que aparecerem aqui, ok? Obrigada. Mais uma vez, Gilberto, por favor, está com você. É, Bom dia a todos e todas. Bom dia, Vera, equipe do SEMERGE, meus sócios, colegas. Estou vendo o Max aqui também. Estamos aqui, né, nessa quarta-feira de manhã, véspera de feriado, para mais uma vez abordar essa temática, que já foi objeto de algumas conversas em nível de encontros virtuais, mas que ainda tem muita coisa para rolar debaixo da ponte, né? Nós não temos ainda a publicação do acórdão, né? E apenas a tese fixada, mas ainda irão certamente aparecer aqueles famosos embargos de declaração, ou seja, aperfeiçoamento, de decisão, eventual modulação, apesar de não mudar muito na nossa concepção aquilo que já foi pré-definido e estabelecido. E como falava meu amigo João Paulo na segunda-feira, que a gente fez um outro encontro, é, essa não foi uma decisão a ser comemorada, na realidade, por ninguém, né? A gente fica numa situação de que todo mundo comemora, não sabendo bem o quê. Porque, no fundo, ela traz a gente está vendo um movimento de acolhimento, que hoje em dia as escolas se tornaram centros de acolhimento, e a gente vê agora o aluno impedido de repente, ter acesso ao professor durante esse intervalo de aula, no caso do ensino superior, ou o recreio na educação básica, e isso dificulta um pouco e faz com que a escola tenha que adotar certas medidas protetivas para não ter seus passivos trabalhistas aumentados em função dessa nova sistemática, onde ela vai ser obrigada a interagir com os professores e com os alunos no sentido de conscientizá-los de que aquele tempo hoje é um tempo a ser dispendido pelo professor em atividades pessoais, se é que 15 minutos, no caso nosso do ensino superior, podem ser considerados assim. Ou seja, aquele professor que quer conversar, porque às vezes o aluno vem ao professor para conversar sobre outras coisas, até como forma de acolhimento, como forma de dúvida, como sempre foi. Então, isso, na realidade, na minha opinião, isso é um retrocesso que, mais uma vez, o Poder Judiciário impõe às instituições de ensino, além do custo que isso vai ser
vai decorrer dessa nova implementação, dessa nova sistemática. Eu vou procurar não falar muito sobre a ação, todo mundo sabe que isso foi uma ação que veio em função de uma decisão do TST que estava impondo uma presunção absoluta no sentido de que este intervalo constituía, sim, remuneração para o professor, e o Supremo modulou isso no sentido de que é possível agora para a instituição de ensino fazer uma prova, cabe a ela fazer esta prova de que esse tempo foi despendido para atividades pessoais. Então, regimentos, contratos com os professores, regimentos internos, até contratos com os alunos, tudo vai ter que ser modificado para se adequar a essa nova sistemática. E o que a gente está pretendendo hoje é trazer um pouco do que o município do Rio vive também em relação à convenção coletiva, como é que isso já está previsto e o que se espera dos próximos movimentos do setor aqui educacional, da Comissão Paritária do SEMERG, juntamente com o Simpro, para ver como é que vai se ajustar isso tudo. Então, com esse foco, hoje a gente vai procurar conduzir essa conversa, que realmente é uma conversa informal, não é nada de muito rebuscado, como a gente sempre procurou fazer nesses encontros matinais aqui que fazíamos com muita frequência desde a época da pandemia. Nesse contexto, eu vou passar, no primeiro momento, a palavra para o meu sócio amigo Kovac Júnior, também para tecer as considerações dele, passando pela Márcia, por João também fazer essa interlocução. Nós estamos fazendo um bate-papo, então não tem regra, os apartes poderão ser dados na hora que for, as perguntas que forem possíveis de serem respondidas irão ser, e nós estamos esperando também o ingresso do Guilherme, que também é representante do SEMERG, diretor da Confenem, que no segundo momento também irá entrar, ele teve um contratempo, mas irá entrar aqui na sala também para contribuir com as suas observações. Então, nesse sentido, eu passo a palavra para o Júnior, para o Kovac Júnior, filho do nosso saudoso Zé Roberto Kovac, a quem rendemos sempre nossas homenagens, e nessas horas sempre era uma pessoa que tinha uma clarividência, uma interlocução muito fácil, muito direta, mas isso foi herdado pelo filho. Então, eu passo a palavra para o Júnior para também tecer suas considerações. Bom dia a todos, muito obrigado, Gilberto. E eu acho que essa DPF, ela é muito emblemática, assim, acho que para o escritório como um todo, porque ela começou a discussão, de fato, com meu pai mais envolvido, depois o João Paulo, que está aqui, e aí a nossa ideia, como você disse, é a gente fazer uma conversa. O João participou da sustentação oral, mais do que participou da sustentação oral, ele fez as petições no processo, atuou especificamente, né? Na época que ele estava também no trabalho do escritório, e a Márcia envolvida com o Rio de Janeiro. Então eu vou ser só um grande, talvez, organizador das ideias aqui, já dizendo, João e Márcia, principalmente, me interrompam sempre a hora que for. Eu vou passar a bola para vocês também, porque eu acho importante essa nossa conversa. É, E a ideia aqui é, num primeiro momento, qual é o contexto dessa DPF, né? Contexto vieram de ações judiciais em que os professores indagavam que durante o intervalo, durante o recreio no ensino básico, o intervalo entre aulas nas universidades, nas instituições de ensino superior, eles seriam considerados como tempo à disposição do empregador. O artigo 4º da CLT, ele é expresso ao dizer que aquele tempo que o empregado está trabalhando ou está à disposição, consequentemente conta como jornada de trabalho. Então, diversos professores começaram a ingressar com essa demanda, mas mais do que isso, diversas ações civis públicas, e aí, principalmente em Brasília, começaram a indagar se, na verdade, isso não, se esse tempo à disposição já não teria uma presunção absoluta, ou seja, considerando que o professor adentra a universidade, adentra o centro universitário, a faculdade, se ele já por si só, pelo fato de estar naquele intervalo, ele já não está à disposição do empregador, né? Mais ou menos a história
é bem comum essa discussão, tinha lá com os motoristas de caminhão. Os motoristas de caminhão, eles sempre falavam, olha, se eu estou dirigindo, a qualquer momento eu posso ser contatado, não tem controle sobre a minha jornada, então eu tenho o tempo todo à disposição do empregador. E aí começaram as ações de horas extras e esses valores, até que as empresas criaram, as empresas de logística criaram, não, eu vou colocar o GPS e eu vou determinar a hora que o motorista vai, vai dirigir, a hora que ele para e ter o controle sobre disso. E acho que a gente também, como disse o Gilberto, vai ter que começar a ter esses tipos de controle justamente nesses intervalos, né? Justamente quando ele não está especificamente lecionando. Então, o contexto veio dentro dessa o contexto veio dentro dessa dinâmica de diversas ações judiciais, e o problema foi que o TST ele começou a determinar que existe uma presunção absoluta. E a gente tem uma presunção absoluta de que, ou seja, um intervalo ou recreio, ele é tempo à disposição. E aí a gente passou a ter um passivo, um problema muito grande para as instituições, porque nós sabemos que na prática nem sempre é assim. E presunção absoluta não demanda prova em contrário, justamente pelo fato de ser absoluta. Isso é um grande problema no direito. Isso é inconstitucional, e essa foi, acho que a tese principal da DPF, para que a gente pudesse retirar essa presunção absoluta que até então o TST estava imputando às instituições, né? Olha, e acho que esse é o problema disso todo, desconsiderando, obviamente, a realidade de cada instituição de ensino. E aí, isso é importante a gente, desde logo estabelecer. O STF, e aí o judiciário como um todo, o trabalhista, existe um princípio muito básico, um princípio muito importante, que é a primazia da realidade. Não existe, independente de qualquer decisão judicial, seja ela do STF ou não, o que vai valer é o caso a caso. Então, se na minha instituição eu marco reunião na hora do intervalo, eu converso com ele na hora do intervalo, a diretoria chama para discutir questões específicas. A primazia da realidade continuou existindo, ou seja, não é porque existe uma decisão do STF agora dizendo que cabe prova ao contrário, é que a realidade não vai ser posta. Então, isso é muito importante a gente determinar aqui, colocar como premissa. Mas a questão é que o TST estava colocando todo mundo dentro do mesmo bolo. Ela estava desconsiderando a realidade de cada instituição de ensino e jogando, não, se essa é a relação, então, consequentemente, vale para todo mundo, tá? E isso trazia e trouxe, né, uma insegurança jurídica muito grande. E aí concordo com a fala do Gilberto. Acho que vale a comemoração, mas uma comemoração em que a gente tem que entender qual é ela, né? Porque isso não afasta a possibilidade de os professores da instituição não conseguir provar que esse professor não está à disposição dela nesse período. É, Acho que vale também, importante, trazer o contexto da ação, e até passo para o João, logo na sequência aqui, para ele explicar um pouco, porque foi bem legal o julgamento, porque o julgamento começou primeiro com o Gilmar Mendes declarando a inconstitucionalidade dessa presunção, até dizendo que essa presunção estaria contra a lei, e aí, consequentemente, o TST estaria legislando, o que, venhamos e convenhamos, hoje em dia está sendo bem comum, não só no TST, mas em outros tribunais, a legislação por parte dos juízes, né? Mas, enfim. Mas ele disse: oh, não, isso é inconstitucional. E o ministro Flávio Dino, ele, até por um posicionamento, e acho que a gente já imaginava que ele fosse contestar esse posicionamento, ele disse, não, ó, peraí, né? No primeiro momento ele disse, essa faz sentido com que exista não essa presunção, mas que caberia, portanto, à escola, à instituição de ensino, provar que que é diferente. E aí, dentro dos debates, até, né, João, o legal da sustentação oral, os votos, e até para quem não é advogado, para não conhece a dinâmica de um julgamento colegiado,
o relator já vem com o voto pronto. E eu sempre discuti essa dinâmica. Eu falo, olha, para mim a sustentação oral tinha que ser antes do relator dar o voto dele. Porque é a chance que eu, como advogado, tenho de convencê-lo, né? Mas não, pela dinâmica, o relator vem com o voto pronto, uma vez que ele relata os fatos ali, a gente tem a possibilidade de sustentação. Então, hoje em dia, a gente diz que a sustentação oral serve para quê? Serve para colocar dúvida no julgador. Serve para ele olhar e falar, não, eu não tinha pensado sobre a perspectiva. Seja porque ele não leu, de fato, as peças, isso é bem comum no judiciário, seja porque é a oportunidade de trazer aspectos práticos, de trazer outras questões que às vezes o papel não mostra. E o João, o Daniel também, nosso sócio aqui do escritório, participou da sustentação oral, ficou até famoso aí pela história da plaquinha na sala dos professores, né, dizendo que não pode, que somente professores, né? E o ministro Alexandre de Moraes indagou, dizendo que supostamente dá aula, supostamente não, que ele dá aula há 20 anos e nunca viu essa plaquinha, né? E ficou e chamou, inclusive, o Daniel de volta à tribuna para discutir, não, como é que funciona isso, como é que isso foi bem legal, e aí nas mídias sociais. Você pega as publicações do Migalhas, um monte de gente, não, isso é verdade, nunca pode entrar na sala dos professores, gente printando foto, olha, aqui na minha instituição tem de fato isso, somente, né? E de fato a sala dos professores é um ambiente muito próprio, né? Não existe uma entrada e saída de alunos na sala de trabalho dos professores, ainda que não exista uma plaquinha proibindo alunos, está escrito sala dos professores, portanto, por consequência lógica, estudante não entra, né? E, né, João, diga, você abriu aí o Não, microfone não é nem sala de trabalho, né? É justamente a sala de descanso, de né? descanso, exatamente, É exato. justamente a sala de descanso, né? Acho que o Daniel, quando apontou, bom dia a todos, perdão interromper, João, mas eu acho que quando o Daniel levantou essa questão, ele queria justificar que nesses 15 minutos a sala dos professores ela está ali à disposição do professor exatamente para que ele possa usufruir desses 15 minutos arejando a cabeça, enfim, momento em que, embora no prédio da instituição, né, nas dependências da instituição, ele não está ali à disposição sob critério de subordinação, ele está ali a bem da verdade arejando, né, no intervalo ou, como eu gosto de dizer, no verdadeiro e original recreio. Não, e você que é o professor, né, João? Professor de instituição, você sabe que você entra numa sala dos professores ali, no bom sentido, aquela fofocaiada, aquela conversa, aquela resenha, como diz no popular, e fala de futebol, que é de fato o momento que os professores têm ali para ter a convivência, para poder descansar, para poder ter o seu. Muitas das salas dos professores têm computadores à disposição para o professor poder mandar um e-mail, poder pagar uma conta, tem ali o cafezinho, tem um pão de queijo, tem uma situação que é justamente para ele sair da confusão do que é uma instituição de ensino com os alunos para poder arejar, né? E aí, João, até te devolvo a palavra, foi muito legal as sustentações orais como um todo, você trouxe muitos aspectos, você jogou a responsabilidade para os ministros que eram todos ali professores, dizendo, olha, vocês são professores, vocês entendem bem a realidade e vocês entendem até a realidade que você, professor, pode trocar uma ideia com o aluno por uma condição sua. Não sou eu, instituição de ensino, que estou te obrigando, colocando você dentro de uma sala de aula para tirar dúvida. E às vezes, né? E mais do que isso, né? Essas sustentações orais feitas, elas trouxeram uma mudança de posicionamento, talvez do Flávio Dino, que estava no primeiro momento julgando a ação improcedente, ou seja, contrário ao que o ministro João Mendes falou, para no dia seguinte falar assim: olha. Não, eu concordo que tem que ser improcedente. Concordo que não pode ter presunção absoluta. Mas colocou alguns destaques que isso, né, houve um rearranjo, né, João? Explica aí como é que foi esse É, dia. bom dia a todos, né? Primeiro agradecer também aqui o convite sempre da Vera e da professora Cláudia, que vem liderando aí a nossa educação superior no Rio de Janeiro. Para mim, sempre é uma alegria estar aqui no SEMERG. O Max, eu estou vendo que está aqui, a Rejane também. Bom dia, Rejane. Bom, voltando aqui para o julgamento, foi um julgamento curioso, porque ele se inicia no ambiente virtual, que é uma prática comum atualmente no Supremo Tribunal Federal, inclusive nas ações de controle concentrado, né, a sugestão de jogar o processo para um ambiente virtual. Como é que funciona? O ministro relator, no caso nosso aqui, o ministro Gilmar Mendes, ele apresenta seu relatório e voto no ambiente virtual,
E os ministros ali, com acesso ao relatório e voto, eles vão oferecer o seu voto no ambiente virtual também. Então, não tem esse contato direto. Até é possível fazer a sustentação oral no ambiente virtual por vídeo. Você anexa um vídeo na plataforma do próprio Supremo Tribunal Federal para que os ministros possam ter acesso aos seus argumentos. Mas, obviamente, que não é a mesma coisa, especialmente todo mundo aqui, eu tenho certeza, vários aqui, o Max, professor, vários professores aqui, sabem que quem vivenciou a pandemia sabe melhor ainda que o ambiente virtual em nada se confunde com o ambiente presencial. E, sem dúvida, no julgamento o mesmo acontece, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal ele é insuperável em relação ao ambiente virtual. Bom, o processo foi submetido ao ambiente virtual, o ministro Gilmar Mendes votou, alguns ministros, salvo engano, o ministro Dias Toffoli, em seguida o acompanhou, e na sequência, e aí no ambiente virtual não tem muito a ordem de julgamento, né? Cada ministro lança seu voto dentro do prazo estabelecido, se salvo a memória, 7 dias úteis. E na sequência votou o ministro Flávio Dino, e aí uma curiosidade, porque ele votou em uma suposta divergência. Como disse o Kovac Júnior agora, o ministro Gilmar Mendes julgava pela dissolução da lógica da presunção absoluta, julgava procedente a ação para ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho não poderia afastar a possibilidade, ou melhor, a necessidade que o professor tinha de provar no caso concreto de que naquele momento ele estava à disposição da instituição. Então, no primeiro momento, o Gilmar lançava seu voto dessa forma. O ministro Flávio Dino disse o seguinte, por isso que não foi uma verdadeira divergência, foi uma divergência sutil, apenas e tão somente em quem faz a prova. O ministro Flávio Dino virou e falou o seguinte, olha, e aí um jogo de palavras, ele falou, não, a presunção absoluta, ordinariamente, deve prevalecer. No entanto, a instituição pode fazer prova de que naquele momento, naquele intervalo, naquele recreio, o professor não estava sob sua subordinação, não estava à disposição da instituição, à disposição da escola, e julgava improcedente a ação. Essa parte ficou um tanto quanto contraditória, a meu ver, porque, no fim das contas, ele acabava com a presunção absoluta. E se ele acabava com a presunção absoluta, bem ou mal, permitindo que a instituição fizesse prova, no sentido de que o professor não estava à disposição da instituição, ele julgava como pretendia a ABRAF, que foi quem propôs a ação, e os amigos curios das entidades representativas ali, inclusive diversas instituições sindicais que participaram do julgamento. Bom, o ministro Edson Fachin, diante do quadro posto no ambiente virtual, destacou a matéria para o plenário da Corte. Dada a divergência e a importância da matéria, ele retirou do plenário e destacou a questão para o plenário. Momento em que tivemos, na semana passada, a oportunidade de oferecer as nossas sustentações orais, e foi realmente, como disse o Júnior, um ambiente bem produtivo, né? Foram diversas sustentações orais, eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral, algumas, a ABRAF mesmo fez uma sustentação oral num ambiente muito técnico, né? Eu percebi que algumas foram vocacionadas ali a tratar da matéria trabalhista, propriamente dita, ali dos artigos de lei, falar do princípio da reserva legal, de que não poderia o TST tratar como presunção absoluta se não havia lei disciplinando a matéria como tal, ao contrário, havia no parágrafo 2º do artigo 4º da CLT uma dinâmica que excluía a hipótese do recreio ser tratado como tempo à disposição da instituição. Outros fizeram sustentações orais também em perspectiva técnica, chamando a atenção para as convenções coletivas, e teve um também que foi muito curioso, representante do ensino básico, que falou que a hora do professor já é considerada diferente pela CLT, dentro da perspectiva de 50 minutos, justamente em função das atividades extra-classe. Então, esse fator recreio já é contemplado na hora cheia do professor, que é de 50 minutos, e ele recebe a hora cheia. O que eu achei, nesse caso, uma sacada muito boa, uma percepção que eu confesso que eu não tinha tido e que o pessoal ali das entidades representativas do ensino básico apontaram ali em sustentação oral. Eu, por outro lado, assim como o Daniel, nosso também parte aqui integrante do jurídico do SEMERGE, fizemos uma sustentação oral. Minha fala foi, meu preparo foi no seguinte sentido: eu não vou conseguir ensinar ninguém ali nada, né? Eu não vou ensinar ministro direito ali, e eles já acho que não querem aprender de mim. Então, a minha lógica
foi no sentido de chamar a atenção para as consequências do que estava sendo julgado, né? E aí, quando o Júnior levantou há pouco, falou assim, não entendi por que as pessoas por que todo mundo comemorou. Porque houve comemoração tanto das entidades representativas do ensino superior quanto dos professores. Eu falei, olha, eu até entendo que o bom acordo é sempre aquele que todo mundo sai satisfeito e acha que ganhou. Mas, nesse caso, a minha impressão é de que podem até ter ganhado os professores e as instituições, mas aquele que é o nosso foco principal, aquele que é o nosso nossa joia, nosso principal bem a ser protegido, perdeu, que é o aluno. O aluno perdeu. E eu, na sustentação oral, fiz questão de chamar a atenção justamente a isso. Por que perdeu? Porque a lógica das instituições de ensino de se estabelecer mecanismos de prova, né, que foi o que ficou consolidado, depois o ministro Flávio Dino migrou para a dinâmica, quer dizer, o ministro Gilmar migrou para a dinâmica que se estabeleceu no voto do Flávio Dino, que, por sua vez, concordou em julgar procedente em parte a ação, tal como disse o ministro Gilmar. Vencido ficou apenas o ministro Edson Fachin, que julgava pela improcedência total da ação. Não conhecimento ou improcedência. Mas, no fim, ficou a tese de que, olha, há presunção absoluta, sim, mas é permitido que a instituição promova instrumentos de prova em sentido contrário, no sentido de descaracterizar que, esse momento, o professor estava à disposição da instituição. Ok, o que as instituições vão fazer? Proteger o professor, isolar o professor para que seja garantido a ele esse descanso de 15 minutos. Quem perde com isso? O aluno. Quem perde com isso? A educação superior. Quem perde com isso? O desenvolvimento da educação e da ciência nacional. Porque eu digo o seguinte, a ciência e o desenvolvimento da educação brasileira, ela se dá justamente nos corredores. Porque o curioso não é só aquele que está em sala de aula. O curioso é aquele que espera para acabar a aula para fazer as perguntas que não fez durante a aula. É esse que lá na frente vai estar desenvolvendo uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vai projetar um foguete, ou o que quer que seja. É o aluno que estava no corredor esperando a aula acabar para fazer perguntas ao professor. Esse é o curioso, porque a ciência se desenvolve na curiosidade. Então, eu fiz questão de ressaltar isso muito aos ministros do Supremo Tribunal Federal para dizer da importância daquele julgamento. Porque, no fim das contas, o que nós estamos tentando proteger ali, e a professora Cláudia Romano, toda a equipe do SEMERG trabalha nisso de maneira incessante, assim como outras instituições, é pensando no aluno, pensando na educação. Defende as instituições, mas com os olhos vocacionados para o aluno, porque, no fim das contas, é isso. A gente precisa atender ao aluno, atender à missão que a Constituição nos deu, que é desenvolver o Estado brasileiro a partir da educação. Então, o que eu chamei a atenção foi justamente nesse aspecto na minha sustentação oral, porque as consequências agora que serão alcançadas, que serão almejadas pelas instituições, será no sentido de isolar o professor dos alunos, né? Eu já estive em outras rodas de conversa sobre esse tema, em que alguns mantenedores, ou o pessoal do acadêmico, falam, não, então vamos acabar com o recreio, vamos fazer as aulas corridas. 3h20, direto. Né? Porque geralmente é 1h40, para 1h40, aí 15 minutos, depois mais 1h40. Né? 2 horas aula, mais 2 horas aulas. Não, vamos acabar com isso, vamos fazer 4 seguidas. E aí? Quem perde? Pois é. O aluno A e o gente tem que ver, professor. né, João? Tem que ver também nos casos concretos como é que ficou esse julgamento também no que diz respeito aos processos em cursos, aos Isso. processos onde já houve condenação e aqueles que vão ser iniciados agora, né? Porque, na realidade, onde já houve condenação, ficou definido que o professor recebeu de boa-fé e não iria ter que fazer nenhum ressarcimento. Exatamente. No outro processo, nos processos que estão em curso, ele pode voltar para uma fase instrutória, para uma reavaliação de prova, mas com a tese fixada agora, como é que você vai fazer prova num processo em curso já? Como é que vai ser operacionalizado isso? Né? Vai ser uma coisa um tanto quanto complexa. E nos novos processos, sim, aí com as instituições já preparadas para esse novo cenário, aí
poderá talvez haver uma defesa mais consistente nesse ponto. E isso seria interessante a gente entender também, né, Márcia, como isso está aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, dentro do que temos de convenção, de entendimento de Simpro, como é que estão essas conversas com o Simpro, como é que isso vem se desenrolando ao longo do tempo e quais são as expectativas que a nossa comissão do SEMERGE aí, que tão galhardamente luta aí pelos interesses das instituições, vai tá vendo isso como próximo passo? Como é que isso fica? O que é que você acha disso? É, não quer terminar aí o processo lá, o João, eu vou entrar É, nessas esferas todas É, dessa de- questão. de- só complementando o que o Gilberto já anunciou, o ministro Nunes Marques levantou essa questão quando do julgamento, no segundo dia, ali na quinta-feira, justamente para preservar as ações que já foram julgadas. Então, imagino eu e a Márcia, com certeza tem isso mais detalhado, porque na frente de batalha ela fica ali bem atenta. É, o que eu imagino? Mesmo os processos que estão já em fase de recursal, a tendência é que eles sejam retomados, devolvidos à primeira instância, para que seja viabilizada a instrução novamente, ou seja viabilizado que a instituição possa promover prova nos autos do processo. Do contrário, eu tenho certeza que a matéria vai chegar no Supremo Tribunal Federal, aí sob a perspectiva de violação da ampla defesa e do contraditório, dentro da perspectiva em que o Supremo Tribunal Federal permitiu que a instituição fizesse prova no processo. E se no curso do processo, ainda que já em sede recursal, tenha sido negada essa oportunidade à instituição, sem dúvida a tendência é que o Supremo determine o retorno dos autos à primeira instância para que possa oferecer o julgamento com toda a instrução promovida. Márcia. Ô, João, não, eu acho só acrescentando aqui, e eu acho que é uma análise que cada instituição de ensino vai ter que fazer processo a processo. Até para ver em que fase isso está ou não, porque o que o STF fez, ele fez mais ou menos como a gente tem, muito conhecido por todos aqui, no Código de Defesa do Consumidor, a inversão da ônus da prova. Por regra geral, cabe ao reclamante provar aqueles fatos em que ele alega na sua petição. E nós, instituições de ensino, vamos rebater ali. Então, a gente precisa analisar processo a processo, porque essa presunção absoluta caiu, mas ao mesmo tempo teve uma inversão do ônus da prova por meio do judiciário, e o que eu, instituição, tenho que fazer? Opa, analisar caso a caso. Eu não tenho, eu tenho a certeza absoluta que, como disse o João, se eu, instituição, for condenada, no caso em concreto, sem ter tido oportunidade de provar, seja porque isso lá atrás não foi pedido na fase de instrução, de produção de provas, e aí acho que vocês podem consultar o jurídico interno de cada um de vocês e também o escritório fica à disposição, até entrar com outras medidas, por exemplo, com reclamação constitucional para poder fazer valer a decisão do STF, eventualmente algumas outras medidas para, como disse o João, peraí, se eu estou sendo condenado por não ter provado e eu não tive oportunidade, volta então para a primeira instância, não tenho problema em rediscutir. O que eu não posso ser condenado sem ter a oportunidade de prova, né? Então, é uma análise que a instituição de ensino vão ter que fazer caso a caso, vão ter que pegar efetivamente caso um, em que pé estamos, qual estratégia, caso dois, em que pé estamos, qual estratégia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é um ponto importante, é que as ações, e aí, a depender de eventualmente instituições aqui que podem ter em outros estados, se tem ações civis públicas rolando nesses locais, porque uma coisa é uma ação civil, é uma ação coletiva, proposta, por exemplo, pelo Ministério Público ou pelo sindicato, em que se discute a tese como um todo. Essa discussão da tese, e não um caso concreto, essa discussão da tese como um todo, penso que a tendência agora, se esses processos estavam sobrestados, de ser aplicado indistintivamente, dizendo, olha, tem que provar, a instituição cabe provar, aplica-se a tese do. Então, essas teses, essas ações tendem a cair por terra. Mas no caso individual, não. No caso individual, é justamente a possibilidade que tem a instituição agora de comprovar que não, que na verdade não tinha tempo à disposição do empregador. E aí, Márcia, acho que é importante também a gente trazer as questões agora sim, né, locais. Você que está mais na frente, inclusive, das negociações da convenção coletiva para sermos aí, pensarmos em questões práticas de fato.
né, de como podemos atuar. Bom dia a todos, a todas. Vamos lá, eu vou iniciar com a minha experiência nessa DPF, né? Lá atrás, no início, quando o doutor Gilberto falou assim, Márcia, vamos acompanhar. E aí a primeira impressão que eu tive, eu falei assim, não, doutor Gilberto, isso é para o ensino médio, para os colégios, não vai abargar aí o ensino superior. Essa foi a primeira impressão que eu tive. E aí, nessa primeira colocação minha, é importante observar que os colégios, eu vejo uma situação mais acentuada, e aqui eu sei que mantenedoras têm colégios também que precisam também dessa orientação, porque a gente também trabalha com essa parte, e aí eu vejo o problema mais acentuado nos colégios. E é muito legal essa questão do regional, porque a minha visão, que eu também dou aula em universidade também, fiquei aí um bom tempo dentro de sala de aula, é que a minha percepção é muito diferente do João Paulo, por exemplo, né? Que aqui a gente trabalha por turnos e não tem intervalo de 15 minutos. E aí essa é a minha primeira pergunta para o pessoal que está aqui. Como é o seu modelo? Né? Existe? A primeira pergunta é: existe esse intervalo? Né? Porque a gente agora, eu entendo que apareceu uma nova categoria de intervalo que a gente tinha com os mineiros, a gente tinha com o pessoal do telemarketing. E aí são pessoas que dá para controlar muito bem, mas sabemos que a categoria dos professores é uma categoria diferenciada. Isso está lá no capítulo especial da CLT, né? Como a gente vai tratar isso? Então, eu vou ser mais provocativo em falar: como é o seu modelo? Existe esses 15 minutos de intervalo, né? Ou é trabalhando por turno? E vou remeter diretamente ao nosso instrumento coletivo de trabalho, que a gente tratava, e é por isso que para mim foi uma surpresa, e aí depois é que eu fui pesquisando e vi que não, o ensino superior estava dentro ali daquele bolo, daquela decisão, é que aqui a gente tem uma cláusula que a gente chama de janelas, né? Remuneração de tempos vagos. E a gente faz uma conceituação. Então, é importante a gente frisar que no município, né, aquelas que estão aqui alocadas no município, como em Niterói também, que a gente está negociando, existe uma cláusula específica para falar de tempos vagos, né? E aí, que é essa janela dentro do nosso instrumento coletivo Rio de Janeiro, Niterói e região? Dizendo o seguinte, Márcia, que... Pois não, posso pode só falar. fazer um adendo, que eu acho que isso Sim, é importante, porque no que ficou definido pelo STF, e eu vou ler aqui expressamente a tese definida, que ele diz as questões primeiras e depois assentar que, na ausência de previsão legal, ou negociação coletiva estabelecendo orientação diversa. O intervalo constitui, em regra, o tempo à disposição, exceto prova ao contrário. E eu acho que isso é muito importante, porque também teve essa ressalva no STF dizendo o seguinte: olha, exceto se tiver uma nova lei que determine algo diferente, alguma questão regulatória específica do MEC sobre esse assunto, ou convenção coletiva de trabalho, porque essas, se isso existir, está por terra absoluta, cai por terra todo o restante. Porque daí a gente tem que cumprir a convenção coletiva, cumprir uma nova legislação ou regulamentação. Então, eu acho só, desculpa fazer essa parte, porque também isso, em alguns estados, pode ser tratado de maneiras distintas, né? De que, de sim. fato, tem previsão na convenção, como é o caso do município do Rio, por exemplo. Na verdade, o que a gente tem aqui, Júnior, não é exatamente os 15 minutos, né? A gente tem uma janela que a gente estava ali trabalhando como uma hora aula. O que significa? Por isso que é a minha surpresa, por isso que eu não pensava como João Paulo, porque aqui a gente tem uma realidade, pelo menos na que a gente trabalha aqui na COVAC, de ser turnos e durar 4 horas. Cada turno sem intervalo, né? 4 horas de manhã, tarde e noite. E é por isso que aqui a gente trabalhou com a questão de janela. O que seria uma janela? Seria aquele professor que, dentro do mesmo turno, deu uma hora, uma, duas, e paralisou para continuar na quarta. Então, aquele professor que parou dentro do próprio turno para dar aula numa segunda ou numa terceira aula, estaria à disposição da instituição. Mas aquele Tá. professor, por exemplo,
que trabalhou no primeiro turno e vai trabalhar lá no turno noite, manhã e noite, mesmo que ele fique na instituição durante as 4 horas seguidas, não seria janela, seria uma vontade própria dele de ficar dentro da instituição, porque não vai se locomover, vai trabalhar dentro da sala dos professores. Então, essa é. Pode falar, Márcio, João. só que me perdoe. Na verdade, nós não estamos divergindo, é porque os cenários das instituições do Rio são distintos, por exemplo, das instituições de São Paulo e de Brasília, por exemplo, em que você tem o fracionamento de 2 em 2. Então, você tem os 15 minutos aqui. Aí no Rio, pelo que você está me passando, não. Já foi disciplinado de outra forma e já é seguido de outra forma. Então, a diferença Exatamente. não está no entendimento de direito, a diferença está na situação de fato. Porque aí Sim. no Rio ela é diferente, né? Sim, mas de qualquer forma, pode haver algum modelo aqui que a gente desconhece, né? Que seja igual a de São Paulo, a de Brasília, pode haver, e é isso que é, por isso que eu iniciei perguntando qual é o modelo da instituição. E é importante também que, mesmo havendo essa janela, mesmo havendo a janela, é, a gente tem o que o Júnior falou, né? O princípio da primazia da realidade e o que o doutor Gilberto falou também na questão de relação entre consumidor e a relação de trabalho, que vai estar ali andando conjuntamente. Independente dessa cláusula, que eu acho que pode haver interpretação também que diga que janela é uma coisa e intervalo é outra coisa. A gente está dentro do novo cenário, né? De novas questões que vão ser discutidas aí ao longo do tempo. Que eu não vou aqui me ater a processo, porque já foi bem falado pelo João Paulo, pelo Júnior, pelo doutor Gilberto. O que eu quero falar aqui é só exatamente a prática que a gente tem aqui. A gente vai ter que ter, a gente tem no direito do trabalho o princípio que o empregador é que vigia, a gente tem aí uma novidade que é a transição de tudo isso, um novo caso que, ao meu ver, a percepção que eu tenho é que foi englobado o ensino superior ali, sabe, de bola, chutou a bola e ali incluiu, que eu acho que a natureza dessa DPF não seria isso, mas fixou e a gente tem uma nova realidade, essa é a percepção que eu tenho, e inclusive, esse poder de vigiar, como o doutor Gilberto falou, como o João Paulo falou, é, é, são os compliance que a gente precisa agora se ater, né? Organizar no momento de orientativo, primeiro, dizendo, respeitando, fazendo sim campanha do que é o intervalo do professor, seja em qual modelo for, né? A plaquinha que o João Paulo tanto fixou aí de importante, tem que haver essa plaquinha. Não fui eu, E, não, foi Daniel. foi Daniel. Então vamos lá, vamos, Daniel. E a principal questão que eu vejo, gente, dentro do que a gente falou, regional, princípios, ônus da prova, de tudo isso que foi dito, é que é importante a gente se ater que contrato de trabalho não é contrato de adesão. Né? Então, se dar trabalho, que eu já escuto muita gente falando assim, isso inviabiliza o RH, isso inviabiliza o DP. Já que não pode fazer um contrato específico para cada situação, que é o que seria aí, em tese necessário, mas que seja feito pelo menos um padrão de contrato e seus aditivos, né? Por quê? Porque a gente tem várias espécies de jornadas de trabalho. A gente não tem só o horista, a gente tem o TP, a gente tem o TI. E aí, falando um pouquinho do TP bem rapidamente para não se estender, porque é muita coisa, e a gente fica à disposição para esclarecer. Mas, por exemplo, o TP e o TI tem jornada fechada, né? Aí eu ouvi uma pergunta, acho que não sei se foi na do João Paulo ou do Daniel, perguntando: influencia os 15 minutos no contrato de tempo parcial e tempo integral? Aí eu vou ter que remeter a um outro assunto. O que a gente tem? Duração de trabalho é uma coisa, jornada de trabalho é outra coisa. Em regra, né, o tempo integral, ele tem, aqui no Rio ainda mais especificado porque a gente limita o tempo em hora em sala de aula. Mas a gente tem o tempo em sala de aula e o tempo extra
classe. Então, eu não vejo muito problema nesse sentido, porque pode-se trabalhar dentro desse contrato que é específico, já englobando esses intervalos dentro da jornada dele, do contrato dele, da duração. Mas aí eu vou provocar mais uma vez, porque eu ouvi, acho que foi João Paulo que falou assim, eu vejo um problema assim, por quê? Se você faz um contrato de tempo integral, onde é 40 horas aula, mas faz ele trabalhar 44, você ultrapassou também, e aí poderia ensejar esses 15 minutos, né? Então, é tudo, como o Kovac Júnior disse, é um particular, é um caso concreto que tem que ser analisado, é rever tudo isso. E para não passar, porque eu tinha aqui, gente, olha, eu tenho aqui os 10 itens, mas vai se estender, a gente vai passando de um assunto para o outro e tudo englobando. É impressionante, né? Um assunto leva a tantos outros e a gente precisa rever todos esses contratos e fazer campanha assim. E dentro do regional aqui, só mais um adendozinho, que é o que o nosso especial aqui do Rio de Janeiro, é que a gente trata em convenção coletiva o que que é, tá? Um TP e um TI. Então, a gente também não teria tanto essa visão do problema dos 15 minutos, tá? Porque aqui eu acho que já está bem regulamentado nesse sentido. Meu Bom, medo, estou aí à Márcio, disposição. só complementando, você no meio da sua fala usou tocou num ponto que me chama a atenção, que as convenções coletivas, a rigor, elas estão protegidas dentro da própria dinâmica que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a figura do intervalo e do recreio, ela inova naquilo que a convenção não trata. Então, não tenho dúvida que, para efeito de negociação, esse vai ser um elemento novo. Por mais que a percepção do hoje seja de que isso já estaria contemplado nesse momento de descanso, dessa hora que você já tem aí na Convenção do Rio, né? Você já tem uma hora que contempla justamente esse período, né, que está na Convenção. Mas ele é tratado já numa outra perspectiva. E tenho certeza que o Sindicato dos Professores agora vai, agora você vai ter que contemplar esses 15 minutos também, certo? A gente vai ter que tratar desse assunto. Então, é um elemento, digamos assim, é outra carta que se soma ao baralho para as negociações coletivas, e isso em todos os lugares, né? Eu acho João que Paulo, até. pode Não, é falar. só porque acho que o Guilherme está aqui, né? O Guilherme conseguiu chegar a tempo. E Sim, aí sim. ele justamente vai tratar dessas negociações em âmbito nacional, né? E acho que é importante também ouvir né? Guilherme, tudo bom? Tudo certo por aí? Fala, Júnior, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom Todos dia, bem? bom dia, bom Bom dia. dia. Esse assunto está realmente fervendo aí, e aí o que faremos a partir de agora, né? Um novo cenário, um novo momento, quais são as dificuldades que enfrentaremos, os desafios. Então, assim, a gente ficaria aqui um dia inteiro debatendo, né? Mas como o doutor João Paulo bem falou, dos portos seguros, um dos portos seguros que a gente tem é a própria regulamentação em convenção coletiva de trabalho. Algumas convenções, poucas no Brasil, já falam sobre esse tema, né? Que o intervalo não está, o professor não está a tempo à disposição da instituição e ele não é remunerado, né? Acredito até que nessas mesmas que já definem, e um dos exemplos é a cada 2 ou 3 aulas consecutivas, é obrigatório que o professor faça um descanso, ou seja, ele gera como compulsório esse descanso, ele não é uma opção, é compulsório, a escola tem que parar para que esse professor descanse e esse descanso não é remunerado, né? Então, já tem essa proteção em uns 2 lugares aproximadamente, que eu me lembro de cabeça, e tem uma certa segurança, e certa segurança, mas já é alguma coisa. E o desafio vai ser realmente implementar isso nas demais convenções coletivas, que não existe isso, né? Como já foi falado aqui, né? Então, os sindicatos vão querer vender isso a preço de ouro, né? E cabe à gestão das instituições também avaliar. Será que a minha instituição vale a pena eu remunerar esse professor e deixá-lo aí trabalhando no intervalo? Colocar mais algum tipo de atribuição na hora do intervalo? E assim, lamentavelmente, quem paga o pato dessa história é o consumidor final, é o pai do aluno, que vai ter que, se isso realmente acontecer, é ele que vai ter que ter um aumento maior na mensalidade aí,
e a gente se preocupa muito mais até no ensino básico do que no ensino superior, que tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Então, assim, claro que tem impacto no ensino superior, mas no ensino básico o impacto é muito maior, né? Então, nesse sentido, a gente já está estruturando a comissão da Confenem para tratar isso em âmbito nacional e de algumas diretrizes, sugestões para que a gente possa, em outras convenções coletivas que ainda não têm essa segurança, que eu acho que é a válvula de escape, né? E até porque já está muito consolidado nos tribunais e no STF que o negociado sobrepõe o legislado, é uma oportunidade que a gente tem de acertar esses ponteiros e gerar um pouco mais de segurança. Eu acho que segurança total a gente nunca vai ter, acho que nunca teve também nada, né? No Brasil a gente não tem segurança em nada, mas acho que dá um pouco mais assim de segurança, um pouco mais de tranquilidade. Mas acho que as instituições têm que fazer a parte dela para poder realmente preservar que isso aconteça, né? Então, acontece, né? Eu vi o julgamento, né? Então, assim, os ministros lá, não, mas eu atendo o aluno no intervalo. Tá bom, é uma liberalidade dele, mas que custa caro, né? Então, assim, até onde é liberalidade, até onde é obrigação e onde não é, né? Então, assim, é complicado. Então, vem aí, como a doutora Márcia falou, um treinamento, uma comunicação, uma doutrina, vamos dizer assim, a esses professores que o horário de intervalo é realmente de intervalo, não é para fazer mais nada além de papear com os colegas, de tomar um café, eventualmente, se quiser sair da instituição também. Então, assim, acho que é um novo mundo e um novo momento que a gente vai ter aí para frente a partir de agora. Ô, Guilherme, agora você sabe que é engraçado que eu estava conversei com duas escolas de ensino básico, e eles me falaram que na prática eles não estão tão preocupados, porque eles falaram o seguinte: o sinal do recreio bate, os alunos vão para o pátio. E os alunos vão para o pátio e não querem ver o professor. E aí, e eles falaram, e existe de fato uma relação completamente diferente de um professor com menor de idade. Ou seja, basta eu, instituição, não demandar esse professor nesse período. E aí eu falei, não, é verdade, é uma realidade, é um problema maior, de fato, porque se existe, e aí a gente sabe que a realidade, às vezes, você consegue discutir as questões pedagógicas e administrativas ali com os professores no intervalo, mas ele falou, olha, nenhum aluno quer conversar com o professor no intervalo, ao contrário, não quer ver a cara do cidadão. Então eu falei, não, é verdade. Então, o que eu concordo com a Márcia, é a realidade de cada instituição. Já tem escola dizendo o seguinte, tem escola, e aí fora do Rio de Janeiro, dando exatamente a sugestão aí. Olha, eu vou marcar 1 hora aula por semana para tirar dúvida, inclusive com professores em conjunto. Vou pegar 5 professores de áreas diferentes e marcar aquele determinado horário para tirar dúvidas, para dizer depois em processo, dizendo, não, é o seguinte, eu evito que o aluno converse com o professor, mas eu deixo à disposição, pagando para ele 1 hora a aula, para que eles, inclusive, façam uma integração do professor, no caso de direito, o professor do consumidor, com direito tributário, etc. Tem professor, já tem instituição dizendo o seguinte, eu vou colocar, além o próprio cartãozinho para entrar na instituição, eu vou colocar também na sala dos professores. Porque daí, na hora que ele entrar na sala dos professores, eu tenho o log de entrada e depois eu tenho o log de saída. Então, e aí é importante, como a Márcia disse, temos que analisar internamente, primeiro se faz sentido, pode ser que na tua instituição não tenha intervalo, então não faz sentido, e se tiver, criar os mecanismos, que infelizmente, como disse o João, e também corroborou o Guilherme, felizmente a gente está impedindo o aluno de conversar com o É, professor às vezes, né? essa aqui é a maior questão. Márcia, você uma vez em uma conversa nossa mencionou o ponto de exceção, Sim, não é eu ia isso? falar exatamente isso agora, porque o Guilherme também pontuou, como a gente conversou, doutor Gilberto, que algumas instituições podem optar por pagar, e por já está ali, incluir, e aí, mas pagar, isso é rotina, isso é uma exceção, e a gente vai depender também do controle de jornada que é feito dentro da instituição, de cada instituição, porque a gente já trabalhou aqui em várias, onde a recomendação, por ver todo o cenário interno, foi o ponto por exceção. Né? E o que é o ponto por exceção? O ponto por exceção é a notação de um horário extraordinário sem que haja necessidade de
anotar entrada, saída e intervalo, e anotar somente o trabalho extraordinário. E é uma opção também, dependendo do que a instituição trabalha, da forma que ela trabalha, da forma que ela vê. É um ponto bem legal a gente estudar a parte do controle por exceção, que fala exatamente a exceção, que trata exatamente a exceção. Então, é um dever de casa grande de cada instituição, cada uma vai ter que analisar à luz de convenção, à luz de transparência com a conversa com professores e com alunos também, todos foram pegos, né, de uma certa forma de surpresa. É um trabalho grande que a gente tem pela frente aí, que vai ser desenvolvido ainda dentro do plano nacional, dentro do plano municipal, e o pessoal de comissões aí, sem dúvida, vão ter aí um trabalho adicional aí nesse enfrentamento. Não é isso? Guilherme, mais alguma consideração sua? Você chegou um pouco depois, a gente fez um panorama mais ou menos do julgamento, e agora a gente está tratando mais de questões pontuais e práticas, de maneira que se você quiser colocar mais alguma coisa, você fica à tua disposição. Gilberto, é exatamente isso que eu gostaria de deixar, né? Então, a gente tem aí a possibilidade de fazer tratativas nas convenções coletivas e depois, administrativamente, como é que a gente vai tocar isso dentro das instituições. Então, assim, o Júnior até falou aqui que os alunos vão para o pátio, para o recreio e tudo mais, é verdade, mas o simples fato de um coordenador ir conversar com o professor já melou toda essa história, né? Então, assim, também tem esse tipo de situação. O ponto por exceção é algo que a gente também tem que tentar trazer para as convenções coletivas, é algo novo, isso veio na reforma trabalhista, né? Então, assim, muitos sindicatos não veem isso com bons olhos, e diz que vai ser, que o empregado vai sair prejudicado e tudo mais, apesar de na reforma dizer que o ponto por exceção pode ser firmado por acordo individual, os tribunais não aceitam isso muito bem, né? Já, por outro lado, aceitam isso se tiver em convenção o acordo coletivo de trabalho. Então, faz parte também aqui do SEMERGE buscar esse ponto por exceção dentro da convenção coletiva de trabalho, né? Então, assim, são muitos desafios num mundo muito difícil, mas a gente tem que pensar nas saídas. E eu tenho certeza que faço parte aqui da comissão de negociação do SEMERGE também, na Confenem, que a gente já discutimos isso nas nossas comissões, para exatamente esses pontos serem abordados para gerar um mínimo de segurança para as instituições e elas poderem seguir aí com um mínimo de tranquilidade. Acho que é isso, Gilberto. Obrigado, Guilherme. Eu não sei se alguém tem mais alguma consideração. Vera, Júnior, João, Márcia. O assunto é extenso, o tempo também de todos não é muito grande, de forma que eu coloco aí para a Vera fazer considerações, ou se alguém quiser mais colocar mais alguma coisa, porque temos trabalho, temos desafios, temos que procurar mitigar essa insegurança, né? Porque a insegurança, como foi dita, muito bem dita, a gente nunca teve uma segurança, sempre tem uma interferência, isso é muito complicado, porque amanhã vem outra decisão, tem que se mudar tudo de novo, mas é desafiador. Como a educação, a gente está aí em busca da educação de qualidade, em busca de um bom relacionamento com os professores, todo mundo faz parte da mesma comunidade, todo mundo tem que se olhar, todo mundo, um depende do outro, professor, aluno, escola, e isso é que a gente tem que colocar como ponto basilar aí, como é a educação, a qualidade da educação e não discussão em cima de certos meandros. E conscientização, e ser muito claro também com os professores, muito transparente, que eu tenho certeza que a gente consegue mitigar esses riscos que certamente virão pela frente. Então, se alguém quiser fazer mais alguma consideração, a palavra fica aberta. Colocamos sempre, a gente sempre coloca à disposição aí para atender pontualmente, né, através de e-mail, enfim, através do próprio SEMESC, que encaminha muita coisa para a gente, e vamos continuar. Nós estamos nessa luta aí, eventualmente outros encontros como esse serão necessários para dar seguimento a essa discussão. Não é isso? Então, fica É, aí. Por favor. quero agradecer aqui a esse grande time da COVAC, ao Guilherme, pelas contribuições e pela colocação. Como o Gilberto colocou, nós estamos sempre abertos a receber as dúvidas, os questionamentos de vocês,
e o time elabora aí os pareceres, seja através de e-mail, seja através do atendimento presencial ou virtual, que nós temos feito muito, né, Márcia, Gilberto? A gente tem atendido muitas instituições assim, para tentar avaliar caso a caso. Estamos chegando no final do ano, né? Vem um novo ano aí, e é para frente que a gente tem que olhar. Então, como o Gilberto colocou, João Paulo, Júnior, é hora de pensar no futuro, o que a gente vai fazer, de como a gente vai fazer. E, considerando isso, tem agora também para sair, que o time da COVAC está preparando, a gente sempre solta no final do ano um calendário, né? Um calendário de obrigações. E dentro desse calendário de obrigações, a gente procura abordar até as novas questões que vêm, chamando a atenção das instituições sobre o que elas devem mudar para o ano seguinte. E acredito que seja um assunto também que será contemplado no calendário, como alguma sugestão, etc. Então, o nosso papel aqui é colaborar com vocês. O Max está aí ainda, não sei. Ele fala que eu sempre coloco, né? A gente está aqui para colaborar com vocês, mas é isso. A gente está aqui para trabalhar junto com vocês por uma educação de qualidade, trazendo aí para as instituições, sempre que possível, a maior segurança possível e o maior apoio possível. Então, eu continuo à disposição de vocês, a equipe SEMERGE à disposição de vocês, a comissão de negociação, a gente vai começar agora uma nova. Na verdade, a gente ainda está trabalhando em cima da passada, né? Que a gente fechou, mas tem muita coisa ainda, e é um trabalho árduo. É desgastante, mas a gente está empenhado em procurar fazer sempre o melhor para trazer uma tranquilidade maior para as instituições, para a gente focar mais no aluno, na qualidade da educação e mudar esse Brasil, né? Mudar as cabeças e mudar esse Brasil que a gente só vai conseguir através realmente da educação. Então, agradeço a presença de vocês. Quem quiser encaminhar alguma pergunta, pode encaminhar, o jurídico vai responder, o Guilherme vai responder. Júnior, João Paulo, Márcia, Gilberto, Guilherme, muito obrigado. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, a palavra de vocês, senão terminaremos esse encontro aqui, agradecendo mais uma vez a todos os presentes. Eu queria Nós é que agradecer, agradecemos. aproveitar, Fala. agradecer a professora Cláudia, Romano, a você, Vera, que sempre é muito carinhosa conosco, muito generosa, e dizer que a gente está sempre à disposição para o que for necessário, o que precisar e tiver ao meu alcance, ao alcance da COVAC, sem dúvida. O Gilberto está aí no Rio, pronto para atender, e todos nós aqui da equipe estamos preparados para o que for necessário. Muito obrigado. É isso mesmo, João. Estamos aí, temos que trabalhar em sintonia, vendo todas as situações de todos os lugares, botando as coisas, as ideias em ordem. E, mais uma vez, Vera, a gente agradece aí a confiança depositada por você, pela professora Cláudia, por todos os demais membros, sabe, falando da Cíntia, da Miriam, o pessoal do Senesc que nos dá sempre apoio. E vamos em frente, vamos começar um novo ano com novos desafios. Muito obrigado pela confiança, tá? Vera, eu também gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todo o pessoal do COVAC, que é sempre parceiro do SEMERGE, e também agradecimento ao SEMERGE por ter sido ágil aí em chamar essa reunião para poder explicar algo que é tão novo e saiu do forno há pouquíssimo tempo, né? Então, parabéns ao SEMERGE pela atitude aí de colocar à frente aí problemas e trazer também Porto. soluções. Então, Obrigada. SEMERGE. Só colocar aí, como a Vera disse, né? A gente está de frente. Quem quiser marcar um agendamento também pessoal, presencial ou online para tratar desses e outros assuntos, a gente está aí à disposição e só agradeço aí a confiança de todos e a presença de todos. Júnior? Só agradecer, ficar à disposição. A gente está, a gente também
está junto com o SEMESG, com o SEMESP, com a BMS, então é importante que a gente faça sempre essa integração das discussões, né, que correm no Brasil. Agora o Guilherme na conferência ainda tem mais ainda, né, tem muito mais, então é importante que a gente faça esse bate-papo, até porque uma ideia que vem daqui, a gente conversa aqui, conversa, então é importante essa integração. Desejar uma boa semana, um bom feriado para todo mundo e que nos encontramos mais vezes. Ok. Obrigada, gente. Ficamos por aqui então. Depois vamos disponibilizar a gravação através do canal do Semerge no YouTube e ficamos abertos aí a receber as solicitações de vocês. Um grande beijo, bom feriado e até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Da Confenem no Brasil inteiro. Essa semana começava a Federação